e eu quero reforçar, a jornada de trabalho exaustiva, a escala 6x1, tem um grande impacto negativo, majoritariamente, na vida das mulheres. Na vida das mulheres que são mãe, na vida das mulheres que um dia não significa folgar, mas significa cuidar da casa, cuidar dos filhos, tentar uma vaga no posto de saúde. Este um dia não existe para a mulher trabalhadora. Ela não descansa nesse um dia. Ela não tem 6 dias de trabalho e no um dia ela coloca as pernas para cima, dorme até meio-dia, acorda, tem a comida na mesa. Muito pelo contrário, esse um dia é uma tentativa desesperada de organizar uma vida em apenas um dia, porque durante todos os outros 6 dias ela sequer teve tempo de olhar questões básicas. As mães dizem para mim nas ruas, desde o primeiro dia em que eu estou nas ruas: deputada, eu não vejo os meus filhos. Eu chego, estão dormindo, eu saio, já foram, eu saio, ainda não acordaram. E aí nós vamos olhar para a população negra, que é quem está majoritariamente nos postos de trabalho mais precarizado. A comunidade LGBTQIA+, que também se encontra nos postos de trabalhos mais precarizados. São aquelas que são mais afetadas por uma escala desumana que não permite que você tenha vida. E aí, ok, nós temos que ter responsabilidade e fazer um debate ancorado e calcado pelo setor econômico. E ninguém nunca fez essa discussão à revalia do setor econômico. Nós não somos leviana, nós não somos ingênua. Nós fizemos isso olhando exatamente para as questões econômicas. Mas o que eu quero dizer é que aqueles que miram e apontam contra a redução da jornada de trabalho não fazem isso porque estão preocupados com a economia. Fazem isso porque odeiam ver um país que luta pela dignidade das mulheres, da população negra, da comunidade LGBTQIA+, que olha com respeito à classe trabalhadora e diz: estas pessoas também são gentes dignas de uma condição de vida melhor do que essa que foram submetidas desde a invasão destas terras, desde a colonização. É isso. Pinguem superchat, gente. Vamos lá fechar essa meta. Eles não estão preocupados com a economia porque eles também não são idiotas. Eles sabem que a economia brasileira suporta uma redução da jornada de trabalho. Eles sabem que reduzir a jornada de trabalho não vai destruir postos de trabalho. Muito pelo contrário, vai criar novos postos de trabalho, porque necessariamente você precisará de mais turnos para a manutenção das fábricas, para a manutenção da indústria, para a continuidade dos processos que hoje existem. E aí existe um dado muito importante na economia que mostra que os valores, os custos das grandes empresas, eles não estão atrelados à força de trabalho, ao quanto se gasta para ter um trabalhador, um operário. Isso é irrisório, isso é pequeno. Pelos valores que são pagos à força de trabalho hoje no Brasil, não tem um impacto nenhum sobre o faturamento dessas grandes empresas. Ah, mas o pequeno então vai ter Mas também não é a força de trabalho, o gasto, o valor gasto por um trabalhador que poderia prejudicar o pequeno empreendedor. Na verdade, o que prejudica são os grandes subsídios que empresas bilionárias recebem e os pequenos não conseguem receber e precisam pagar esses impostos para que as grandes empresas continuem recebendo esses subsídios. É a dificuldade de conseguir linha de crédito por ser um pequeno empreendedor, enquanto os bancos estão financiando todas as linhas de crédito para as grandes empresas. É a dificuldade de conseguir administrar o caixa da sua pequena empresa, porque você se torna um empreendedor, vai para ali sem nenhum tipo de formação, sem nenhum tipo de preparo, e aquela sua empresa se quebra. Nós permeamos todos os aspectos daquilo que foi levantado como argumentos para dizer que a redução da jornada de trabalho iria quebrar a economia, destruir o país, que na verdade são os mesmos argumentos já utilizados em vários outros processos que teciam sobre a dignidade de pessoas que foram marcadas para a indignidade, para a abjeção. Se nós falamos de qualquer tipo de política, seja ela em qualquer âmbito, basta ver quais foram as resoluções recentes do CFM relacionado à saúde de pessoas trans. Outro âmbito, outro aspecto. Nós não estamos falando de trabalho, nós estamos falando de saúde. Mas mesmo assim, nós percebemos que há um acordo para que tudo aquilo que teça e que se debruce a olhar para a dignidade, a emancipação de alguns grupos sociais não são bem-vindos. E aí aqui já foi dito, mas eu quero retomar. A abolição da escravidão passou pela mesma pressão. Abolir a escravidão simbolizaria destruir o Brasil. E aí vocês percebem, ainda que fosse destruir a economia,
Que nós aprendêssemos a reconstruí-la. Será que era louvável nós dizer, não, isso vai colocar em xeque a economia, então vamos manter todo mundo escravizado. Vamos continuar mantendo as pessoas escravizadas em nome de uma certa economia que não se sustenta só pelos números. Porque quem movimenta a economia e quem faz a economia acontecer é a força de trabalho, é a classe trabalhadora. São as pessoas que consomem, que investem, que aproveitam dos espaços, da cultura, do lazer, da cidade, para fazer com que essa economia exista. Não existe economia sem pessoas. Não é possível fazer um debate ancorado na economia, desprezando a precariedade, as condições imundas, muitas vezes, às quais as pessoas estão submetidas. Então, no debate sobre a abolição da escravidão, também se usaram os mesmos argumentos. Licença maternidade, 13º, férias remuneradas. E veja que impressionante, o Brasil não quebrou. Sim. E quando quebrou, não foi por essas questões. Obrigado, Sandra. Não foi olhar com respeito à classe trabalhadora. Não foi pensar políticas de dignidade às mulheres, à comunidade LGBT que quebrou o país. Não, nunca esses argumentos se sustentaram de pé, pararam de pé. São fantasmas, né? Pânicos morais, espantalhos morais, construídos para dizer, olha, nós precisamos ser contra, redondamente contra, porque isso é um absurdo. Só que infelizmente eles já falharam. Essa disputa de narrativa eles já perderam. As pesquisas apontam que quase 70% da população brasileira aprova a redução da jornada de trabalho. Vamos lá, gente, vamos fechar 129 Os dados reais. Apontam que a juventude, e vejam que impressionante, né? A juventude que sempre foi tratada com desdém. Eu abro, querida, obrigada, já foi. A juventude que sempre foi tratada. Obrigado pela pônei. I stared death in the face. I saw my true self. We are predators. Com desdém, com menosprezo, como menos importante, como aquelas que não deveriam ser escutadas. É uma grande parcela que tem se engajado nessa discussão, que tem participado desse debate. E tem participado desse debate porque nós temos construído esse debate a partir de uma linguagem, de uma identidade, de uma visão, que é a forma como eu acredito que tem que ser feita a política, que não distancie as pessoas, mas que as aproxime. Que faça com que elas se interessem, que faça com que elas percebam o quanto aquilo tem impacto direto em suas vidas, o quanto aquilo é bom para o país, o quanto aquilo é bom para o futuro, o quanto aquilo é bom para ela, e elas querem viver. Você dizia sobre a dificuldade de conseguir mão de obra para trabalhar, acho que você citou a China, né? Acho que foi isso, mas aqui no Brasil, nós também já temos dados que apontam que, por exemplo, nos supermercados, nessa semana que passou, nós instalamos a subcomissão da 6x1 na Câmara dos Deputados, na Comissão do Trabalho. Eu vou presidir uma subcomissão dentro da Comissão do Trabalho que vai debater a escala 6x1, fazendo mais ou menos isso que a gente está fazendo. Vamos ter alguns eixos, mas também vamos ter caravanas que vai rodar o país inteiro, debatendo com as pessoas, com a classe trabalhadora, nas casas legislativas, esse tema com as pessoas. E alguns dos deputados que estavam lá, que não eram do nosso campo, que não eram progressistas, mas estavam lá porque nós achamos importante tê-los ali e eram representantes do comércio, dizia, deputada, nós estamos com uma dificuldade gigantesca. Não tem ninguém querendo trabalhar no mercado. A gente não tem gente querendo trabalhar nessa escala mais, porque as pessoas estão tomando conta de que o trabalho não pode ser o fim. De que elas merecem, de que elas podem e de que o Estado e a sociedade têm condições de promover e ofertar uma vida além do trabalho, como é o nome que origina todo esse movimento. As pessoas querem ter direito a viver, as pessoas querem acessar a cultura, as pessoas querem ter direito a construir uma carreira profissional, a se profissionalizarem em outras áreas. Ninguém mais quer morrer trabalhando, como acontece ainda hoje, em alguns postos de trabalho, em algumas fábricas. A redução da jornada de trabalho, ela vai ter também, além de todos esses elementos positivos que nós já trouxemos aqui, injetar mais dinheiro na economia, porque quando você tem mais tempo de folga, quando você tem um ciclo virtuoso, eu disse isso na sala da ministra Gleice, e foi ótimo concatenar os pensamentos dessa maneira, porque nós conseguimos avançar. Eu disse, ministra, nós temos um ciclo virtuoso acontecendo no Brasil. Nós temos o presidente Lula oferecendo a redução, a isenção dos impostos para quem ganha até R$5.000.
E nós temos uma proposta de mais tempo de descanso. Então, quer dizer, se você tem mais dinheiro na conta e se você tem mais tempo, tem mais consumo, você vai gastar esse dinheiro. Você vai injetar ele na economia. Você vai comer picanha, você vai no shopping, você vai no cinema, você vai no teatro, você vai... Ó a picanha aí pros bolsonaristas. Fazer cambada. com que a economia Vamos pingar, gente, seja superchats. aquecida. Fazer com que isso tenha de retorno para a economia. Você vai ter aumento dos postos de trabalho, o que garante, então, uma diminuição dos trabalhadores que estão vivendo na informalidade, porque quando as empresas precisam contratar mais, elas automaticamente ajudam a retirar da informalidade uma gama de trabalhadores, mas mesmo aqueles que estão na informalidade, nós acreditamos que haverá um efeito cascata que conseguirá também dialogar com essa vida precarizada do trabalhador de aplicativo, do trabalhador uberizado, que também está jogado às mínguas. Esses trabalhadores que não têm banheiro, que não têm comida, que são ultra explorados por esses aplicativos, que também precisam ser contemplados numa disputa, numa discussão sobre jornadas de trabalho, sobre direitos trabalhistas. Mas além de todos esses benefícios que nós já falamos aqui, nós também teremos um benefício para o Estado brasileiro, que com certeza irá diminuir a quantidade de ocorrências previdenciárias movidas por trabalhadores exaustos, que adoecem, que se machucam, que têm burnout, que têm uma série de problemas psicológicos e psiquiátricos por conta da exaustão nos postos de trabalho. Nós vamos ter uma diminuição dessas intercorrências, o que automaticamente ajudará a aumentar a nossa produtividade. É isso, gente.